Dennis Quaid é um dos atores mais famosos do mundo. Ele participou de cerca de 150 filmes ao longo de quase 50 anos e é ao mesmo tempo uma pessoa muito interessante e engajada, com muito a dizer, que pensa muito e pensa livremente. Ele também é um músico talentoso, mas ele tem um projeto chegando que você provavelmente deveria conhecer. Achamos que definitivamente valia a pena contar a você e por isso estamos gratos por Dennis Quaid estar se juntando a nós no set agora. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado, Tucker. Estou tão feliz por estar aqui. Então, quero dizer, eu poderia fazer 1 milhão de perguntas, mas quero ir direto ao projeto que está surgindo agora sobre nossa rede elétrica que você fez. Você pode nos dar uma rápida visão geral do que é isso e por que você fez isso? Chama-se Grid Down Power Up. E é sobre um assunto que realmente me preocupa há algum tempo. Eles fizeram um pequeno segmento em 60 minutos sobre isso, mas basicamente há 100% de probabilidade de que o nosso Sol, gerando o que eles chamam de GMD, que é uma tempestade solar, atinja a nossa Terra e o campo magnético que temos ao redor do planeta. Terra e pode fritar tudo que é elétrico acima do solo, incluindo toda a nossa rede. E isso aconteceria organicamente e naturalmente. É exatamente isso que o Sol faz. Aconteceu. Eles chamam isso de evento de Carrington, que aconteceu, acho que foi em 1859, e naquela época basicamente tínhamos linhas telegráficas no que diz respeito à eletricidade. E fritou todo o nosso sistema telegráfico. Estava montado, teve que ser substituído. E a coisa toda. Então imagine o que isso aconteceria agora com uma tempestade muito grande, onde há 100% de chance de acontecer. Esse foi um evento de 100 anos, como eles chamam assim. E não vou mapear, mas 859. Trilhões de dólares seriam necessários para substituir tudo isso. E não, nem sequer conseguiríamos gastar esses trilhões de dólares, porque isso consumiria não apenas a eletricidade, mas toda a nossa infraestrutura, e não administra a nossa eletricidade. Não sabemos viver sem isso. Não haveria água na sua torneira. Você não conseguiu abastecer seu carro porque todo o sistema está quebrado. Tudo em que confiamos desapareceria. A comida derreteria em nossas geladeiras. Haveria, e eles preveem que dentro de um ano cerca de 90% da população morreria de fome, doenças ou, você sabe, as pessoas voltariam à Idade da Pedra novamente. Matando um ao outro. Sam, Bem, isso é chocante. Sam, Um pouco de informação. Isso realmente melhora o seu dia, não é? Isso acontece. Quero dizer, estou acrescentando isso ao arquivo do Armagedon que está crescendo. Ninguém está realmente falando sobre isso. E, de fato, o presidente Trump assinou uma ordem executiva para fortalecer a nossa rede, para nos protegermos contra um evento como este. Obama também tentou fazer com que isso funcionasse. E ficou preso nessas agências reguladoras que você sabe, e nos lobistas, porque o dinheiro precisa ser gasto. A maioria das nossas empresas de energia da rede são de propriedade privada, e você pode compreendê-las por não quererem gastar dinheiro em algo que possa ocorrer. Mas isso definitivamente irá ocorrer. E isso significaria, e isso não vem de um adversário estrangeiro, é apenas um ciclo solar ou algo que acontece. Bem, chegaremos a isso em um minuto. Ok, mas estamos começando com o que a natureza pode fazer. Isso não é o que você chama de inimigo. É o Sol em que confiamos todos os dias e essas tempestades solares que acontecem. E eles acontecem com frequência. E você viu, todo mundo viu, fotos do Sol, onde a tempestade está acontecendo. Essas explosões saem e são ejetadas no sistema solar. E nós entramos em pacotes. E nós, eu acho que eram 2014, mal perdemos um dos 5 dias que cruzaram nosso caminho de órbita ao redor do Sol. E isso vai acontecer. E então você sabe, uma vez que atinge a Terra,
há 50% de probabilidade de sermos nós ou o hemisfério oriental que já foi exposto ao Sol. Então há algo que você possa fazer. Quer dizer, você poderia endurecer o nosso? Intelectual, sim. Existem coisas simples que poderíamos realmente fazer e que poderiam ser incorporadas não apenas para os militares, o que abordaremos, mas para a infraestrutura civil, para protegê-los, que são relativamente baratos em comparação com o que custaria se um evento como este aconteceu. E no geral, com o tempo, provavelmente seriam cerca de 100 bilhões de dólares, mais ou menos o mesmo que acabamos de dar à Ucrânia. Então eu deveria protegê-los dos russos, e seria dinheiro gasto. Além de você conhecer o processo de fazendo isso, você sabe que é como um programa espacial. Você descobre todos os tipos de outras coisas que realmente ajudam a sociedade e nos fazem avançar em nossa tecnologia. Mas basicamente relés de proteção que poderiam ser colocados em nossas subestações e transformadores, para que um evento como esse aconteça, meio parecido com o protetor contra surtos que você tem no seu computador. Desde então, você sabe, há uma onda como essa e corteia para protegê-la, fritando nossos transformadores. Perdoe minha total ignorância sobre esse assunto. Estou envergonhado. Mas será que tal tempestade solar prejudicaria as pessoas ou apenas os componentes elétricos? Não, não faz mal às pessoas. Na verdade, é como os transistores e qualquer coisa elétrica. E você pode derreter. Esses transformadores que temos, acho que existem. Você se lembra do apagão que aconteceu em Nova York, não muito tempo atrás? Eram árvores que estavam penduradas em uma linha de energia, sem mais nem menos, que causaram uma onda de energia e perturbaram o equilíbrio. E tudo depende desses transformadores que superaquecem. E se você precisar substituir um, você não substitui apenas um, eles pesam cerca de 500 mil libras para começar. Demora, se você quiser outro, leva 2 anos para conseguir um. Mas também não estamos parados prontos para substituir. É muito difícil, leva tempo. E se você tivesse uma situação em que sua cadeia de suprimentos fosse interrompida, e a propósito, recebemos alguns deles da China, e isso é simplesmente difícil de fazer. Se eu puder apenas fazer uma pergunta idiota. Então, um evento como esse aconteceu em 1859 e destruiu todo o nosso sistema telegráfico. Então, isso já é conhecido há algum tempo. E ainda assim, construímos um sistema que é vulnerável a isso. Sam, como isso aconteceu? Bem, as tempestades vêm em densidades variadas. O evento corante condutor deve ter sido, você sabe, mais de 85 volts por metro. Acho que é isso que o número é, a forma como medem. E nosso sistema foi construído para suportar 8 volts por quilômetro, quer dizer, 8 quilômetros, e não aguenta. Isso é o que Obama queria. Foi o que Obama fez quando, por ordem executiva, quis endurecer o nosso sistema. O que ele trouxe para isso? E os reguladores, o NERC e o FERC, aceitaram e acabaram apenas protegendo a nossa infraestrutura até 8 volts. Então é 10 vezes menos. Por causa dessas outras tempestades que passaram, uma eu acho que foi tipo 12, outra foi isso ou aquilo. E então não foi o pior cenário, em outras palavras, para o qual eles se prepararam. E é para isso que você precisa se preparar, é claro. Não, você está descrevendo o que costumávamos chamar, quando acreditávamos em Deus, atos de Deus. Sim, provavelmente nossa saída, mas tanto faz.
mas coisas que nenhum ser humano pode controlar, certo? Mas há um caso de cavalo maior. Então há toda uma outra categoria de ataques de adversários, ou sim, essa é outra coisa. E o que são? Outra coisa assustadora. Acho que você conhece o mundo até o perigo no mundo hoje é muito maior do que quando eu era criança. Cresci no auge da Guerra Fria, onde tínhamos proteção e proteção. Eu morava em Houston, que estava dentro daquele círculo durante a crise dos mísseis cubanos de ser atingido, e provavelmente teria sido atingido pela bomba. E é mais assustador hoje do que era então. Pelo menos tivemos aniquilação mútua. Tínhamos impedimentos baseados nisso, que não puxaríamos o gatilho, porque o seu adversário iria destruir você também. E hoje, esse clube cresceu a ponto de não ser apenas a Rússia, os Estados Unidos, mas também a Coreia do Norte, o Paquistão, a Índia, o Irão, que eles acreditam já terem a bomba nuclear. Eles simplesmente não têm um sistema de entrega que possa chegar aos Estados Unidos. Você acredita que o Irã tem uma arma nuclear? Eu acho que sim. Você sabe, os russos têm ajudado, e se não tiverem terão um dentro de 6 meses a 1 ano, e realmente estamos nos aproximando disso. Bem, eles não têm o sistema de entrega. Eles não têm ICBMs que possam entregar isso até os Estados Unidos. Eles definitivamente poderiam atingir Israel, a quem estão empenhados em destruir. Mas eles também têm suas organizações terroristas. E chegou ao ponto em que está ficando tão condensado que você conhece as bombas sujas da mala, sejam elas quais forem. Você poderia definitivamente montar uma delas e conectá-la a um míssil Scud, colocá-la em um navio de carga próximo à costa dos Estados Unidos, enviá-lo a uma certa altitude, explodi-lo e como isso aconteceria, o que eles chamam de super EMP, que é o pulso eletromagnético. Sim, a mesma coisa é um evento geotérmico que você conhece como Sol. É você usar um míssil nuclear como uma bomba nuclear. Ele explodiu a 400 quilômetros acima da Terra, no espaço, basicamente. Você não verá. Você não verá a explosão porque ela está no vácuo do espaço. Você não vai ouvir. Nenhuma pessoa será morta. Mas os raios gama, que são emitidos a partir daí, abrangeriam a maior parte dos Estados Unidos e destruiriam esta mesma rede, e dentro da qual poderiam causar um corte de energia em todos os Estados Unidos durante meses ou mesmo um ano. E temos o mesmo cenário que descrevemos antes. Então quero dizer, você odeia até jogar isso. Mas se isso acontecesse, se grandes partes dos Estados Unidos não tivessem energia por um ano, quero dizer, isso seria um evento de extinção para muitas pessoas. Sim, eles fizeram um estudo, e 90% da população estaria morta dentro de um ano. Você sabe, em 18 anos, durante esse evento em Carrington, quero dizer, uma coisa, não dependíamos de eletricidade. Você sabe, e todo mundo tinha um capuz se quisesse leite, e você tinha um cavalo se quisesse dirigir. Você sabe, seu carro não funcionaria, o que você faz, seu telefone não funciona, não há como informar o público sobre você saber de alguma coisa. Então você meio que estragou tudo. Então quero dizer que, de certa forma, parece muito mais eficaz do que armas nucleares. Não só isso, você não está matando pessoas. E então isso toma a decisão de usá-las um pouco, sabe? Não é, você não precisa lutar com sua moral. Certo, não há buraco para fumar em Hiroshima. Mente. E tipo, porque há tantos atores fazendo isso, e também existem subgrupos terroristas contra quem você retalia se isso for feito em um navio de carga e você nem sabe de onde veio.
Então quem foi o perpetrador? E contra quem você retalia? E sim, os militares reforçaram a maior parte da sua infraestrutura quando se trata disto. Mas eles obtêm a sua eletricidade, 99% da sua eletricidade provém de infraestruturas civis. Então, quanto tempo isso vai durar? Então você acha que um dos ataques ampliados de EMP destruiria muita coisa? Quero dizer, como a maioria das usinas civis. Sim, apenas um, o que eles chamam de Super EMP, e isso tem a ver com a altitude onde ele explodiu. Você sabe, do centro disso cobre uma determinada área, enquanto se você estivesse mais abaixo, você só seria capaz de cobrir essa área porque ela se espalha em um círculo. E simplesmente frita tudo. Então, quero dizer, sei que há muitas coisas com que se preocupar. Sim, obviamente, muitas coisas estão falhando ao mesmo tempo, mas parece que você pode querer movê-las para o topo da lista de coisas com que se preocupar. Sim, eu acho que sim. Eu realmente penso que sim, mas é. E de facto, os russos e os chineses fizeram muito mais para fortalecer e proteger a sua infraestrutura do que nós. E assim tudo se resume a toda aquela questão da capacidade de sobrevivência. Você sabe, ser capaz de sobreviver a um ataque e atacar alguém, e então ser capaz de sobreviver quando essa pessoa retaliar. E eles têm isso a seu favor. E também faz com que alguém como o Irão seja uma fração do seu orçamento militar. Eles sabem que não podem derrotar os Estados Unidos, mas mesmo um simples grupo terrorista que pode colocar as mãos num míssil Scud e num dispositivo nuclear pode realmente causar alguns danos. E não sei por que o nosso governo não nos tem informado mais sobre isso. Durante a Guerra Fria, quando eu era criança, você sabe, na quarta série, éramos crianças, fomos informados sobre o que poderia acontecer, o que fazer se algo acontecesse. Pelo menos isso, e também vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, não acho que a pessoa comum tenha ideia de que essa ameaça existe. Sim, não, eles não querem. A grande maioria das pessoas não. Onde está o lobby climático nisso? Quero dizer, eles estão muito envolvidos na tentativa de refazer a rede e mudar as nossas fontes de energia. E são especialistas em energia. Mas isso é algo que eles estão adotando. Não que eu saiba. Não, são moinhos de vento. Definitivamente, isso tem que acontecer. Bem, eles também seriam afetados, você sabe, é claro. Mas você sabe, é tudo sobre o combustível que chega à agência de energia, seja carvão ou vento ou o que quer que seja. Mas se você desligar essas estações retransmissoras, a energia não poderá ir a lugar nenhum. Apenas frita tudo. Então, isso sugere, quero dizer, nosso país, a população do nosso país está agrupada em cidades. Sim. Provavelmente não vão funcionar tão bem. Não. Seria mais fácil viver no campo, claro, e as pessoas que vivem no país provavelmente teriam melhores ideias, melhor conhecimento de como sobreviver depois de um evento como este. Mas é uma proposta assustadora. Quero dizer, é preciso haver educação e é preciso que algo seja feito a respeito. E fiz isso bem rápido. Quer dizer, esses relés de proteção que poderiam ser instalados nos transformadores, começando por isso, quer dizer, a gente tem a tecnologia, a gente sabe fazer isso. Não é algo misterioso em que tenhamos que nos envolver. O que precisamos é de algo como o projeto de Manhattan que tivemos durante a Segunda Guerra Mundial, onde você sabe, sabíamos que os alemães estavam tentando desenvolver uma bomba, e então chegamos lá mais rápido. E alguém para ir na toda a burocracia burocrática e ser investido com autoridade para fazer isso. Nós poderíamos fazer isso em alguns anos. Então você mencionou a FERC, a Comissão Federal Reguladora de Energia.
Sam, Quer dizer, não seria essa a agência que estaria pensando nisso? eles são sim. Você poderia pensar isso. Mas não é assim que funciona. Você sabe, Obama enviou isso ao Congresso, quero dizer, para fazer isso, e então ficou preso na FERC, porque eles são controlados pelos lobbies. Os lobbies de energia de que se trata, eles teriam gastar dinheiro. And O que eles não querem necessariamente fazer, porque custa muito. Sim, custaria muito. Acho que o governo deveria ajudar nisso. E há muitos deles também espalhados pelos Estados Unidos. Eles são de propriedade local, a maioria das empresas de energia. Há uma empresa de energia na Carolina do Sul que está realmente fazendo algo a respeito. E houve alguns casos em que tivemos empresas de energia que tomaram medidas para proteger a rede. Mas isso é apenas uma pequena parte da rede. it's No final das contas, eles dependem do vizinho e do vizinho. Isso curaria o problema da IA muito rapidamente, certo? Você não teria IA dentro de pouco tempo. Exatamente. Mas você se pergunta, tudo isso quero dizer, uma grande parte da economia americana é baseada no comércio digital, na inovação digital. Quer dizer, isso está sendo certo. O sistema financeiro vai quebrar. Exatamente. O transporte quebra, sua água não funciona, a entrega de comida acaba, seus telefones não funcionam. Você volta. Basicamente, voltamos àquele evento de Carrington. O mundo volta a 1859 e estamos todos no escuro e as luzes estão apagadas. Portanto, poderíamos pensar que todos estes outros sectores da economia estariam a fazer lobby porque todos dependem da eletricidade. Todo mundo depende de eletricidade. Então, se eu sou o Google ou a Microsoft executando IA ou algo assim, preciso de... Estaria fazendo lobby por isso. Especialmente você tem que ter isso. Além disso, apenas os efeitos dos raios gama sobre esses microchips, que são derretidos. they're melted. Na verdade, você sabe quem é o maior fabricante de tubos de vácuo? Tubos a vácuo. Vácuo. Rússia e China. They Eles ainda estão no ramo de fabricação de tubos de vácuo, porque são muito mais resistentes a esses raios gama. Você tá falando sério? Sam, Do que os microchips? este. A velha tecnologia analógica, você sabe, funcionaria com internet dial-up. Você sabe. Eles estão fazendo carruagens também? Eles provavelmente deveriam ser. Eles provavelmente deveriam ser, sim. Então, ok, bem. Você simplesmente me surpreendeu. Sim, quero sair e me juntar à cavalaria. Então, que tipo de reação você recebe quando conta isso às pessoas? Malzahar meio que gosta de você. Sam, Sim, porque ninguém ouve falar disso e é algo em que não gostamos de pensar. Mas sim, acho que as pessoas pensam nisso em termos de um asteroide que está a caminho de destruir a Terra. Isso parece muito remoto, na verdade é muito remoto. Mas isso seja do Sol ou de um mau ator, é algo que tem 100% de chance de acontecer. E simplesmente não estamos em nenhum lugar de forma alguma preparados para isso. Isso é absolutamente assustador. Então, de todos os projetos que você realizou, cerca de 150, quero dizer, este deve ser classificado entre os mais significativos. Sim, David Tice, ele era um produtor. Ele produziu Soul Surfer, aquele filme em que participei. E ele é um patriota e um indivíduo muito inteligente. Ele me ligou porque criou um filme, Grid Down, Power Up. Esse é o nome dele. E me perguntou se eu queria estar envolvido. E eu tinha visto aquele episódio de 60 minutos sobre o evento geotérmico acontecendo assim.
E eu apenas disse que sim, porque me lembro que realmente me assustou quando vi, e gosto, que todo mundo tivesse acabado de continuar e esquecemos, porque temos tantas ameaças que estão bem na nossa frente. Right? Yeah. Certo. Sim, você sabe que isso fica em segundo plano. Parece bastante óbvio. Sim. E é sempre aquele que você não vê, você sabe que te pega. It's Isso nos dá pés de barro, basicamente. Você sabe que podemos ser a grande e má grande nação do planeta, os Estados Unidos, com a nossa mafança. Mas, de certa forma, toda essa tecnologia, esse complexo altamente industrial que construímos, tem pés de barro por causa dessa coisinha simples, perfeita, não é? Sim, quer dizer, é algo da Torre de Babel, como se as pessoas construíssem isso. Sim, é o cavalo de Troia, você sabe, sim, essa coisa enorme. É horrível olhar para trás, para tudo que estávamos conversando, justo sobre todos os filmes que você fez. O que são aqueles que você lembra mais vividamente? Bem, a coisa certa é a minha favorita. Por que ponto final? Porque foi quando eu cresci em Houston. Eu quero sim. Você sabe que John Glenn subiu. Eu estava na segunda série que rolou a TV e todo mundo que substituiu queria ser cowboy. Todo mundo queria ser astronauta naquela época. E então, você sabe, eu cresci querendo ser, e então veio o livro, e eu li em 2 dias, e queria interpretar Gordo Cooper, porque ele era meu astronauta favorito naquela época. Ele era o mais novo. Ele era como o astronauta do rock and roll. E então não pude acreditar, consegui o papel. E então descobri que Gordo Cooper morava a 5 quilômetros de mim em Los Angeles. Sem chance. Então liguei para ele e nos tornamos bons amigos. E ele me indicou uma escola de aviação e aprendi a voar. Tirei minha licença de piloto com isso e continuo voando, pilotando jatos agora na verdade. Mas era como a maior fantasia de infância. Esse papel levou 9 meses para ser feito. E o lendário Chuck Yeager, estava no set todos os dias. so it was Foi um ótimo momento, parece inacreditável. Sim, então você disse que estava dizendo fora das câmeras que quando você começou, acho que seu primeiro filme em que você participou foi em 1975. 5. É como quanto tempo demorou para fazer um filme naquela época? Naquela época, eram pelo menos 3 meses para fazer um filme, porque por causa das câmeras, você sabe que filma um lado da cena. Então você tem o que eles chamam de virar e filmar outra pessoa indo para o outro lado e vendo o fundo para o outro lado. E as luzes e as câmeras que tínhamos na época significavam que o tempo de espera era de pelo menos 2 a 4 horas. Então você fica sentado em seu trailer esperando que isso aconteça. Agora tudo isso acontece em 15 minutos. Então os filmes se movem muito rápido. Mas se você estiver participando, se estiver tirando meses da sua vida para ir a um local longe de sua casa e estiver nesta biosfera com todos os outros atores. Right. Quero dizer, é como se fosse seu próprio mundo. Sim, é exatamente isso. E é muito demorado. Essa é a razão. Quero dizer, agora você vê atores fazendo talvez 3, 4 filmes por ano, porque não demora tanto. Não é que eles sejam tão exigentes. Você deve conhecer muito bem as outras pessoas no set. Sim, você faz. Yeah. Sim. Yeah. Sim, torna-se o seu mundo. You're, É uma vida cigana, basicamente, ser ator. É. E ainda trabalho muito, mas agora passo muito mais tempo em casa, o que gosto. Durante décadas, você não deve ter passado nenhum tempo em casa. Sim, mas essa é a sua vida. Qual é o local mais divertido? É melhor do que trabalhar para viver. Ah, eu concordo com isso. Deixe-me colocar dessa forma assim. Quais são os locais mais legais para gravar um filme? Ah, eu estive em todos os lugares. Eu fiz um em Svalbard. Bard. Esta foi uma série de streaming de televisão. Svalbard tem o aeroporto mais ao norte do mundo. Fica lá em cima e foi onde o Almirante Perry parou pela última vez antes do Polo Norte. Está acima da Groenlândia. Fica a 400 milhas do Polo Norte. Como a Estrela do Norte, que se você estiver aqui, onde estamos em nossas latitudes, está bem ali,
cerca de 45 graus. Aí estava aqui em cima, e estávamos dentro do Círculo Polar Ártico, que significa aurora boreal. Você vê um círculo completo. Era como estar em outro planeta. Então a Terra é redonda, você está confirmando. A Terra é completamente redonda. Ok, mas você sabe disso. Yeah. Onde você estava hospedado? Posso confirmar isso? They had a. Eles tinham um ótimo hotelzinho lá. É uma espécie de ponto turístico para as pessoas virem. Edward. Havia 1.500 pessoas lá e 3.000 ursos polares, eles gostam de dizer. E era, na verdade, uma comunidade interessante, porque foi fundada por um americano, que é a Goodyear Tires. Sam, That Aquele cara foi até lá porque tinha muito carvão naquela ilha. E ele abriu uma mina de carvão. E gente do mundo todo veio pra lá porque era trabalho garantido. E isso então foi extremamente diversificado dentro disso. within that, E ainda continua sendo assim até hoje. it's Onde muitas pessoas iriam lá para obter um passaporte da UAE. so you had Então, na época em que eu morava lá, havia cerca de 800 pessoas da Tailândia lá, e você só pode ficar lá uns 2 anos e não tem permissão para morrer lá. right? Sim, porque você não pode ser enterrado lá. Eles são muito rígidos. Não existe isso de sim. É supostamente propriedade da Noruega, mas também é o mesmo lugar onde tínhamos o nosso posto de escuta, posto de observação durante a Guerra Fria, se os ICBMs estivessem vindo da Rússia, porque eles vêm. E então, a 3 quilômetros de onde tínhamos o nosso, os russos tiveram o deles. E aquela pequena cidade é como uma cidade fantasma. Esse é outro pequeno ponto turístico por lá. É um lugar fascinante para ir. E nada de morrer. Não é permitido morrer. É uma zona livre de morte. Então você trouxe um violão? Sam, Conte-nos sobre seu interesse pela música. Eu toco violão, a música foi a primeira coisa para mim desde os 12 anos. Você não pode agir sozinho em seu quarto. Eu acho que você pode. Muitos tentaram. Acho que você pode, mas não há ninguém com quem agir. and Atuar é reagir para mim. Mas música é uma coisa que seu amigo fazia quando criança. was Eu era uma espécie de atuação musical. Atuação musical. I- Eu não sabia. E se tornou atuação. Mas a música sempre esteve presente e sempre tive uma banda. E eu sabia que nunca iria destruir uma guitarra, mas eu. Então comecei a compor músicas para acompanhar isso. Quão difícil é isso? Composição? it's Não é questão de ser difícil. Acho que se você perguntar a qualquer compositor, é como uma aflição. É algo que você tem ou não, e você tem uma ideia que é uma música ou algo assim, e isso vai te incomodar até você terminar. Você tem alguns trabalhando para sair de você agora? Sim, neste momento. Você joga não tem nada a ver com MP. Eu preciso de um descanso. Eu diria que foi sombrio e tocaria uma música. Vou te dizer o que vou tocar para você. Uma música que acho que provavelmente se aplica a você, Tucker. Tudo bem. Também escrevi isso por causa de Chris Christopherson. Ele, Kenya Tucker e Randy Carlile fizeram uma música minha. Vai sair. Você conhecia Chris Christopherson? Ah, sim. Fantástico. Mas a esposa dele disse que ninguém liga para Chris porque acham que ele é uma lenda. Sim, atenda a ligação, você sabe. Então, mas ele quer que as pessoas liguem? Ele quer que as pessoas liguem. Então agora, na minha apresentação, quando começo a tocar essa música, ligo para a esposa dele, Lisa, e todos nós deixamos uma mensagem onde todo o público diz olá. É bom, mas eu mesmo descobri isso. É sobre mim também. Mas quando você chega depois de uma certa idade, depois dos 60, as pessoas começam a te dar um respeito indevido pelas coisas. Estou ansioso por isso. Chamando você de lenda, certo? Lenda. Então eu escrevi essa música para isso. Por favor, não me chame de lenda.
Minha humilde vida ainda não acabou. Tem um começo, um meio, mas ainda não há fim para o que ainda posso fazer. Posso simplesmente escalar todos os Himalaias, fincar uma bandeira num ou dois planetas. Mas se você me chamar de lenda novamente, por favor, espere até que eu esteja na minha tumba. Ah, e por favor, não me trate de maneira especial. Isso me faz sentir sozinho. Como posso ser a pessoa simples que sempre fui, se você me colocou em algum trono? Sou perfeitamente capaz de cometer meus próprios erros e não tenho medo do fracasso. Então você me chamar de lenda de novo, talvez precise vê-lo mais tarde. Mais um versículo. Por favor, não me chame de lenda. Isso me faz sentir como se já tivesse morrido. Isso é apenas um agachamento, uma história de terceira mão sobre alguns, e provavelmente é uma mentira. Então continuarei viajando ano após ano. After year. E se você me chamar de lenda de novo, talvez eu tenha que dar um tapa nas suas orelhas. Você sabe que vou. Talvez eu precise ver você mais tarde. Tchau. Talvez eu precise ver você mais tarde. Tchau. Talvez eu precise ver você mais tarde. Talvez eu precise ver você mais excelente. Lance. Isso foi incrível. De nada, Tucker. Eu amo isso. Eu amo esse tipo de música. Como você descreveria isso? Quê? Não sei, americana, tanto faz. Bom e velho verão esse. Isso é incrível. Quando você escreveu isso? Cerca de 2 anos atrás. Yeah. Em fúria. Quero dizer, há ameaças de violência na música. Isso foi depois de conhecer Chris naquele episódio. Isso meio que despertou essa ideia. Quem são seus músicos favoritos? Who do you listen? Ele era definitivamente um deles. Atualmente estou lendo O Cancioneiro de Frank Sinatra. Really? Realmente? Sim, porque ninguém conseguia cantar como Frank. Quero dizer, assim como um músico, você sabe, a voz é um instrumento. E seu fraseado é incrível. Você sabe, Jerry Lee Lewis estava tipo... Sim, foi um dos meus professores de piano quando eu fiz os grandes bailes de fogo. Você o conhecia? Sim, ele esteve presente durante todo o tempo em que estávamos fazendo o filme. Ele está bem nas minhas costas. Você entendeu errado, filho. Então ele era realmente um ser humano incrível em todos os aspectos. Eu era um animal, sim, como era John Prine. Sim, ele era apenas um amor de pessoa. You know, Realmente extremamente talentoso. it is. Um músico tão puro. Yeah. Para ele, não se tratava tanto de fama e fortuna, mas sim de música. E como compositor, quero dizer, ninguém conseguia escrever uma frase como ele. Meio sozinho na categoria. But what? Mas ele nunca se tornou um nome familiar. Sim, mas muitas pessoas o conhecem. And it's E sua música continuará. Quero dizer, considera alguém como Chris Christopherson? Você sabe, acho que essa é realmente a medida. Você sabe, eu tomo uma música como Bobby McGee. Eles estarão cantando daqui a 500 anos. 100%. you know. Mas ninguém saberá. Todo mundo pensa que foi Janis Joplin quem escreveu. Sim, Mas tá tudo bem. ela não fez isso. Yeah. Gosto particularmente de músicas que parecem ter sido escritas por anônimos. Você sabe, muitas daquelas canções americanas que são escritas na fronteira. Sim, tão tradicional quanto isso. Did- Você já conheceu Willie Nelson? Yeah. Sim. Sim, na verdade, toquei com Willie Nelson no palco algumas vezes. Como ele é? Ele é um homem muito generoso e quero dizer, meu Deus, qual é a contribuição dele para a música? E ele ainda está fazendo isso, cara. Ele ainda está fazendo isso tão bem como sempre. Sim, ele tem 90 anos. Sim. Unbel- No final das contas, olhando para trás em sua vida, você está mais animado. Fazer filmes ou tocar música, vivendo a vida. Sim, é isso que significa para mim agora. Você sabe,
É como se eu realmente tivesse... Minha autobiografia se chamará My Lucky Life, porque realmente tive a chance de fazer tantos tipos de coisas que nunca teria pensado que eu poderia ter feito isso. E neste ponto, você sabe, minha carreira no cinema, que tem sido tão fantástica, tão gratificante, realmente eu gosto muito mais agora de fazer filmes porque não estou tentando chegar a lugar nenhum. Não estou tentando alcançar algo, que eu estou apenas fazendo as coisas que realmente me interessam. E você sabe que isso mantém a alegria na vida. Claro. Você acha que daqui a 30 anos Hollywood ainda será uma força criativa? Não sei. Eu realmente não sei. Parece estar se espalhando. Na verdade, estamos tentando fazer Hollywood começar no Texas. Estamos tentando trazer o cinema para lá como uma indústria, não apenas como um destino para Hollywood. You know. E quero dizer, do jeito que está agora, de qualquer maneira, não são mais feitos tantos filmes na Califórnia. E muitos dos que vejo nas prévias parecem todos o mesmo filme. Yeah. Você sabe, alguns realmente passam por lá de vez em quando. Ocasionalmente, é? Sam, Então eu só tenho que terminar com a pergunta que faço a todos, mas estou apenas interessado. Onde você vê o país daqui a um ano? Em um ano? Sam, Bem, estou muito tenso com o próximo ano, ano eleitoral. Parece que mais do que em qualquer outro momento, todo mundo precisa escolher um lado. Yeah. And it's Tanto os democratas quanto os republicanos, a propósito, sou independente e sempre fui. Votei nos dois sentidos de acordo com o que pensei que o país precisava, mas ambos os lados parecem pensar que o nosso país estará condenado. A democracia acabará se um ou outro vencer. Sam, Então, como chegamos a esse lugar onde podemos ter essa transição de poder, como fizemos não há muito tempo, onde pelo menos as pessoas poderiam tolerar isso sem ter que fazer isso? Você sabe, basicamente dar um golpe de uma forma ou de outra, sim, o golpe militar. Realmente tenho medo de nos tornarmos uma república das bananas assim. E somos os Estados Unidos da América. Somos americanos. Sim, eu acredito. Quero dizer, as coisas são um pouco mais assustadoras do que a palavra 68. Quero dizer, Bobby Kennedy foi baleado, Martin Luther King foi baleado. Em todos os tumultos, como você sabe, as cidades estavam queimando, mortos. Mas sabíamos quem eram aqueles três. Sabíamos quem eram os líderes naquela época. leaders were back then. Você sabe, agora é apenas esse tipo de raiva subterrânea latente de ambos os lados. E eu, você sabe, deixando de lado quem está certo, quem está errado, ou o que quer que seja, só acho que precisamos encontrar maneiras de nos unir. E a América sempre encontrou uma forma de se unir. Quer dizer, as coisas, lá na época em que estavam formando a Constituição, tinha um cara, que foi esse que virou outro senador de fato na Câmara, ficou muito amargo. Estava sempre prestes a desmoronar. É frágil. E Reagan está certo. Nossa democracia pode ser perdida em uma geração. Leva apenas uma geração para perdê-lo. You know, E acho que precisamos educar nossos filhos sobre como este é um grande país e que, apesar de nossa maneira, não concordamos que somos americanos. E assim Deus nos abençoe. E você sabe, eu só gosto de ver cabeças mais frias prevalecerem. você acha que existem cabeças mais legais por aí? sim, eu acho. Como indivíduos podemos ser, em geral, temos a cabeça mais fria. you know, it's Eu acho que é a multidão que, seja na direita ou na esquerda ou em outro lugar, você sabe, fica confuso.
Muito. Fica muito confuso. Bem, espero ver você em um ano. Acho que sim, Tucker. Eu também acho. Aqui ou no Maine? Sim, aqui ou no Maine. É maravilhoso ver você. Tício. Por falar nisso, muito obrigado por me receber. Obrigado. A liberdade de expressão é maior do que qualquer pessoa ou organização. As sociedades são definidas por aquilo que não permitem. O que estamos assistindo é a inversão total da virtude.